Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, irmãos. Juízes capítulo número 6. Juízes capítulo número 6. Bom estar aqui com vocês. Obrigado. Glória a Deus. Juízes capítulo 6. Você que tem tua Bíblia, abra ou ligue ela e acompanhe conosco. Esse texto vai ser um pouco extenso, mas eu gostaria que você, junto comigo, lesse esse texto. É como Paulo Dias diz, tem texto que ele prega por si só. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subia, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito, pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livreis da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Versículo 11: então o Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Beerrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, meu Deus, e o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal do que tu falas comigo. Rogo que daqui não te aparte, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos,
de uma efa de farinha. A carne pôs no cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães asmos, e põe-nos sobre esta penha. E deram-lhe o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. Note que esse anjo tem cajado. Esse anjo aceita oferta. Isso aqui é uma teofania. Estava nas suas mãos e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e o pães asmo. E o anjo do Senhor desapareceu diante de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse-lhe Gideão: ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou o Senhor paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofre dos Asbieritas. Você diz amém? Eu gostaria que você me desse um pouco da sua atenção. Não andasse. Eu tenho dificuldade de duas coisas: de se me mover na hora da adoração e na hora da pregação da palavra. É 2 horas que eu não gosto de movimentar. Primeiro, que eu estou adorando a Deus. Então quando eu estou adorando, a não ser por necessidade extrema, você não vai ver eu me movimentando. E a palavra, porque quando eu viro as costas para o altar, eu estou virando as costas para a voz de Deus. Então eu tenho essa preocupação no meu coração, e eu gostaria que você também tivesse essa. Eu tenho pregado uma série aqui sobre batalhas espirituais, e hoje eu não quero ser diferente. Eu quero pregar hoje, cujo tema, pode botar o tema para a gente? Discernimentos na batalha espiritual. Repita comigo no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Deixa eu só trazer de maneira bem simples, bem rápida, tá? No linguajar português, o que é discernimento? É a capacidade de compreender situações e separar o certo do errado. É a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo. Então, de maneira bem simples, isso é discernimento. A minha oração é que essa igreja seja batizada com discernimento. Eu peço a Deus que nesses últimos dias da igreja na face da terra, porque, irmãos, se Jesus voltar hoje, não vai ser espanto mais para ninguém. Todas as profecias já se cumpriram, só está faltando uma: Jesus voltar. Então a gente está numa intensa batalha espiritual, uma batalha espiritual. Mas deixa eu trazer esse tema, trazer você para essa mensagem, como um bom pregador, explicar o texto que eu li, para depois nós entrarmos na questão de discernimento da batalha. Porque uma das características que fez Gideão ser vitorioso foi a capacidade de discernir, aliás, de ter discernimento na batalha. Isso aqui é para pouco, gente. Mas analise um pouco esse texto. A Bíblia diz que Jael, no período de Gideão, estava vivendo uma teocracia. Era Deus que governava, era Deus que dirigia a nação. E Jael entra naquele ciclo que se tornou um ciclo vicioso, que quando estava tudo em paz, estava tudo prosperando, esquecia de Deus, virava o rosto para Deus, e caía num dos maiores pecados, que era o pecado de idolatria. E por causa do pecado da idolatria, Deus permitia que o inimigo viesse sobre Israel, entrasse na sua nação, tornava eles cativos, e pegava dos seus despojos, tudo aquilo que a terra produzia. Não era diferente do tempo dos juízes. E por que juízes? Porque os profetas naquele tempo também julgavam a causa do povo. E Gideão, esse grande homem de Deus, ele é batizado por discernimento. E por que digo isso? Porque a Bíblia diz que Deus entregou a nação de Israel na mão dos medianitas. Os medianitas vinham em tempo em tempo. Engraçado que ele vinha somente no tempo da colheita. Olha que o texto diz que eles vinham para pegar o melhor da terra. O melhor da terra era a colheita, as primeiras colheitas, os primeiros frutos da estação. Ele vinha de tempo em tempo. Se você analisar comigo o versículo número 3,
você vai do capítulo 6, você vai ver aí os 3 inimigos da colheita. Você precisa estudar sobre isso. Olha aí, porque se eu dia que semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. Então quais são os 3 inimigos da colheita? Medianitas, amalequitas e o povo do Oriente. Esse povo do Oriente aqui é lá daquele lado do povo Seir, descendente de Saul. Então está aí os 3 inimigos que vinham simplesmente no tempo de colheita. E a Bíblia diz que ele vinha como um gafanhoto, que pegava tudo que Israel tinha, até os bois, camelo, pegavam tudo e não deixavam nada. E você vai ver que o texto diz que por causa disso, Israel empobreceu muito, a ponto de ter que cavar para dentro de cavernas, cavar cisternas, para se esconder do povo medianita. E você sabe disso, que nesse contexto, onde o inimigo está vindo, está saqueando a colheita, há um homem chamado Gideão, que está malhando o trigo. O texto diz bem claro, no interior. Você sabe muito bem, se explicar para vocês, que lagar não é lugar de malhar trigo, e sim de pisar uva. Ele está ali usando de uma coisa chamada estratégia. Por quê? Porque vocês sabem o que era uma eira, gente. Era um campo aberto, de mais de 2,5 km, aonde se pegava o trigo, jogava na terra, pegava os carros com os bois, se assentava em cima dele, ou botava um peso sobre a carroça, onde os bois iam passando junto com a carroça, em cima do trigo, e aquela casca era quebrada. E então, depois que o boi passava com a carroça em cima do trigo, onde aquela casca era arrancada, se pegava-se a pá e jogava-se o trigo para o alto. Conforme o vento passava, levava a casca e só o fruto ficava. Há um texto, nos últimos dias Deus falou que ia fazer assim. Não tem um texto nos evangelhos, onde diz que ele vai jogar o trigo para o alto, e o vento que passar vai levar as cascas, somente os frutos é que permanecerão para sempre. Era de 2,5 km, mais ou menos. E note comigo, que onde se trabalhava o trigo, era no campo aberto, mas Gideão está no lagar, no trigo. Note que o povo medianita, amalequita, o pessoal do Oriente, vinha nos campos para colher o trigo. Quando viu o tempo, melhor dizendo, quando viu o tempo do trigo, eles vinham para colher o trigo. Quando é tempo da uva, eles vinham para colher a uva. Só que com a estratégia que Gideão está fazendo, em vez de ele malhar o trigo na eira, ele vai malhar o trigo no lagar. O lagar e no lugar inferior. Quando eles estão vindo pegar a colheita do trigo, então eles não vão nos lagares, eles vão na eira. Quando eles vêm buscar a uva, eles vão no lagar e não na eira. Quando eles estão vindo para buscar o trigo, o que o Gideão pega e faz? Pega o trigo e vai malhar no lagar. Para quê? Para quando o inimigo vir, vai no campo e não no lagar. E aqui é um ensinamento básico para os pregadores. Porque a eira é no campo aberto, todo mundo está. E no lagar inferior, ninguém está vendo. Tem gente que gosta de fazer as coisas para que todos vejam. Mas é mensagem para outro dia, dessa estratégia. Quando ele está lá malhando trigo no lagar, você conhece muito bem o texto, a história que um anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, e tu livrarás Israel da mão dos medianitas. E você conhece muito bem o texto. Começa aquela conversa ali, se é tu mesmo, se não é, provas para mim e tal. E o Senhor então
dá a resposta que Gideão quer, precisa. Gideão tem a resposta que ele precisa. Tem a direção que ele precisa, então ele começa. Ele vai com a multidão, você conhece, 32 mil, mas o Senhor disse que é muito. Até o tempo que ele fica só com 300 homens. E com 300 homens ele vai ter uma estratégia de novo. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar um vaso, acender uma candeia dentro do vaso escondido, e vai em direção aos medianitas. E quando está bem próximo, eles quebram o vaso e fica só a lamparina acesa. Porque era uma estratégia. Aí é uma briga na teologia para saber a quantidade. Mas provavelmente todo líder de capitão ficava com uma tocha acesa. Atrás dele tinha mais 1000. Quando os 300 levanta a tocha acesa, os medianitas olham e diz: são 300 de 1000. Alguém pegou? A tocha fez o inimigo ver a estratégia de Gideão. E diz a Bíblia que eles fogem. E o Senhor, através de Gideão, dá um livramento para Israel. E eu creio que o Senhor, através de você, pode trazer livramento para essa nação. Vamos analisar um pouco esse texto nessa visão de discernimento na batalha espiritual. Note bem que Israel estava debaixo de uma batalha espiritual. Durante 7 anos estão sendo oprimidos, saqueados, a ponto de a Bíblia diz que empobreceram muito. O primeiro discernimento que você precisa ter é isso aqui, bota o primeiro, por favor. Tenha discernimento do inimigo. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Versículo 6, 11 e 12. Para salvar 2 medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão estava atento em relação ao inimigo. Discernimento do inimigo é a base da verdadeira vigilância, tão recomendada por Jesus. Gideão não deixou o inimigo roubar sua colheita. Estava também atento em relação à herança de seus pais. Precisamos ter consciência e discernimento do mundo espiritual que nos cerca. Gideão está escondido, mas estava fazendo a coisa certa. Se você discernir o inimigo, saiba que Deus é com você. E é você que ele vai querer usar. Se você não discernir o inimigo, vai continuar sendo roubado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual inimigo tem se levantado, cercado contra você? Você já teve discernimento qual é o adversário que tem se levantado? Quando o anjo apareceu, Gideão sabia muito bem qual era o inimigo. Discernir qual é o inimigo vai decretar a nossa vitória. Se você não sabe contra quem lutar, você terás uma vida saqueada. Entender e compreender qual é o inimigo da estação é o que nos garante a vitória no final. Termina dizendo a história de Gideão que Deus, através de Leão, deu grande livramento a Israel, 2 medianitas. Gideão sabia qual era o adversário. Gideão sabia qual era a peleja. Saber discernir qual é a sua guerra é de suma importância para os dias atuais. Eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos. Porque se você não sabe, vou te dar uma notícia, talvez que você não goste. Mas você está numa grande batalha. Você está no tempo de colheita. Eu vou repetir, você está no tempo de colheita. Se você não está colhendo, é porque tem um adversário aí roubando, saqueando a sua colheita. Você precisa saber contra quem você está lutando. Você precisa ter discernimento qual é o inimigo que se levantou nessa estação. Você precisa saber qual é o adversário que está batendo na sua porta. Por quê? Porque você precisa de uma veste certa e armamento certo para enfrentar o adversário certo. Esse dia eu estava pregando para pastores e eu disse para eles assim: pastor não pode subir no altar com flecha. Pastor não pode subir o altar com arco e flecha. Pastor apacenta. Apóstolo sim, que pode largar arco e flecha. Mas pastor nunca pode.
E eu pregando sobre isso, alguns pastores me perguntou por quê, e eu estava ensinando para eles que pastor não sabe usar arco e flecha. Pastor, quando é que um pastor sobe ao altar com a arco e a flecha? É quando ele prepara um sermão para entregar para uma pessoa. Ele quer entregar para um grupo ou para um ministério. Ele sobe o altar, prepara o arco para acertar uma pessoa, para acertar o ministério. Só que quando ele solta a flecha, no meio do caminho a flecha cai para o outro lado. E ele está pregando para aquela pessoa, mas tem duas no culto que dizem assim: pastor, não vou voltar mais aqui, porque aquela palavra que o senhor pregou foi para mim. Pastor usa punhal. Ele primeiro traz para perto. Quando ele está perto, aí ele toca na ferida, não para matar, mas para revelar a ferida, porque ferida revelada é ferida curada. Não tem como haver cura sem primeiro a ferida ser exposta. Por isso que pastor usa o punhal, primeiro traz para perto. Isso é estratégia. Você precisa ter discernimento qual é o seu inimigo, porque para esse tempo, para esse tipo de guerra, há necessidade de uma vestimenta e de um armamento. Você não pode usar armas em guerra que ela não foi preparada. Você precisa discernir qual ataque você está sofrendo agora. Da onde vem? Qual é o propósito desse ataque? Se você não tiver esse discernimento, com certeza você já está sendo roubado. E digo isso sem medo nenhum, até no nível dessa igreja. Digo coletivamente ou individualmente. Essa igreja já era para estar muito mais longe. A profecia sobre nós, se vai se cumprir, não sei, na minha gestão ou não, mas sobre os céus abertos há uma profecia. Qual a profecia? Que nós seremos uma igreja global. O que falta para nós chegarmos lá? Tem gente aqui, dentro dessa igreja hoje, que já era para estar muito mais longe. Tem gente que está aqui, pregadores, cantores, pastores, intercessores, líderes, que vão ter um ministério global. Só meia dúzia recebeu. Vão ter ministério global. Aonde eles chegarem na nação, vão saber quem é eles. Mas porque muitos de nós ainda não chegamos lá. Porque a gente não chegamos lá ainda? Porque a gente não tem discernido o inimigo. O diabo tem entrado de maneira rasteira. É aquele povo que estava preocupado com as grandes raposas, enquanto que estava destruindo toda a colheita era as raposinhas. Eles prepararam a armadilha para pegar as grandes raposas, e as pequenininhas é que estavam trazendo grandes destruição. Decida hoje qual é o inimigo, o que tem roubado a sua colheita, por onde ele tem entrado. Você precisa discernir. A segunda coisa, coloca no telão para a gente. Tinha o discernimento dos grandes feitos de Deus. Olha que Jó 6,13 diz: o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais contaram dizendo: não nos fez subir, Senhor do Egito. Gideão queria o agir de Deus. Ele queria seu poder disponível. Estava lembrando a Deus do seu poder. A nação já tinha esquecido do poder de Deus, mas ele não. Gideão sabia que o problema da nação não era a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Eu vou repetir isso aqui, por favor. A nação já tinha se esquecido do poder de Deus, mas Gideão sabia que o problema da nação não era a presença do inimigo, mas era a ausência de Deus. O nosso problema em batalha espiritual não são os demônios, mas é que em muitas áreas de nossa vida não damos ao Espírito Santo.
Sem a presença de Deus, perdemos toda a sustentação espiritual. Gideão não cometeu esse erro. Ele não se atreveu a entrar na batalha sem o Senhor dos Exércitos. Não diminuiu o padrão da manifestação de Deus, de que precisava e com qual contava. Ele tinha grandes expectativas em Deus e não foi frustrado. O que está faltando aí, meu filho, é a presença de Deus. Discernir que é o inimigo, a gente decide, sabe qual é. Quando a gente tem um discernimento de qual é o inimigo, com onde está vindo atacar a gente, nesse momento a gente não vai por embate com o inimigo, nós entramos na presença dele. E Gideão entra na presença do Senhor falando dos seus grandes feitos. Oh meu Deus, gente, isso aqui é uma chave. Isso aqui é uma chave. Porque quando Deus que destruiu o povo de Israel, há um homem que entrou na intercessão e começou a lembrar a Deus das promessas que ele fez aos pais. E quando Deus ia destruir, Deus disse assim, ó, vai e diga ao povo que marche. Às vezes você precisa entrar na presença do Senhor e lembrar, porque lembrar Ele faz a sua fé ser renovada, a sua esperança ser renovada. Então entro na presença dele, Senhor, estou debaixo dessa guerra, mas há uma promessa que saiu da tua boca a meu respeito, que eu ia colher até no tempo de escassez. Há uma promessa que o Senhor liberou sobre mim, que eu ia colher até onde eu não plantei. Então você precisa pegar essa chave hoje e trazer de novo à sua memória os feitos de Deus. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Você precisa trazer à memória as promessas que Deus fez na sua vida, porque essas promessas te trouxe até o dia de hoje, e essas promessas vão te manter de pé até chegar o tempo da tua colheita. Começa a declarar o poder de Deus em momentos de guerra. Declarar a palavra de Deus em momento de guerra é a chave para a gente ver uma colheita abundante. Em momento de guerra você não reclama, você não retrocede, você não baixa a cabeça, mas você levanta a cabeça e começa a declarar quem Deus é, o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Versículo, parte 3. Tinham discernimento das limitações. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, com que ele livraria Israel? Eis que o meu milheiro, se eu posso dizer assim, é o mais pobre em Israel, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Olha versículo 6 de 14 a 16. Gideão sabia da sua condição em si mesmo, reconheceu suas limitações, não se estribou no seu próprio entendimento, foi humilde, e dessa forma que acionamos o princípio no qual o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Existem duas coisas que podemos fazer quando encaramos nossas limitações. Duas coisas: podemos dar um mergulho na inferioridade, ou podemos fazer disso um trampolim para despertarmos totalmente de Deus. Você que escolhe. Quando você está diante de uma batalha espiritual, você se acha limitado. Não é erro se achar incapaz. É permanecer na incapacidade que vai fazer você viver uma vida de destruição. Você tem duas escolhas:
Ou você vai mergulhar na inferioridade, você vai ficar lamentando em si mesmo, ou podemos fazer disso um trampolim para dependermos totalmente de Deus. Uma certa vez eu tinha uma grande responsabilidade. O meu pastor, eu ainda era auxiliar de trabalho, ele me chamou e disse assim: Sandro, eu tenho um desafio para você. Eu tenho uma igreja numa grande local, muito povoado, na praça, numa praça. Olha, Sandro, os comércios passando na porta, carro para lá, ônibus para cá, muita gente passa na frente. Eu disse: uau, para que dirigir uma igreja lá onde a Raquel mora? E hoje já é pouca gente, imagina naquela época. Não vou dizer para você não ficar com pena da irmã e dar uma casa para ela na Barra. Um pastor. E eu fui lá conhecer essa igreja, eu e a pastora. Alguns já conhecem. Essa igreja estava fechada, com escândalo, que o antigo pastor dela foi dirigir uma Santa Ceia embriagado e saiu até no jornal Hora H, além de estar fechada com escândalo. Aí eu voltei e disse: pastor, o que é isso? O que eu vou fazer agora? Eu não tenho condições de fazer que aquela porta se abra e avance. O pastor olhou para mim e disse assim: você não, mas Deus através de você, sim. Diz: como é que você faz? Ele chega de baixo, na humildade, e diz: Senhor, por mim mesmo eu não consigo, mas pelo Senhor. Aí sabe o que eu fiz? A minha esposa está aqui de prova, alguns conhecem. Sabe o que eu fiz? Vou abrir igreja. Irmãos, meu Deus, como é que era aquilo? Eu começava orando de joelho. A pastora grávida do João Pedro, ó, deixa eu quietinho aqui, sabe? Deixa aqui. Eu abri o culto, eu mesmo. E eu orava como aquela igreja estivesse cheia. Só eu e a pastora Elane, o netinho, meu filho, e o João Pedro. Na barriga ainda. Eu dirigi o culto. E vi aquela igreja cheia. Na hora da oportunidade, eu dava para mim mesmo. E eu cantava. Nem minha mulher, nem o meu filho netinho, nem o Jano da barriga se mexia. Mas eu cantava com aquela igreja cheia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar. Palavras de alguém que não quer que a gente acreditar. Você sabe, vai. E quase parando, sem força e vigor, a gente ler a paz. E eu começava a cantar quando a igreja estivesse cheia, irmão. Eu aproveitava que a minha mãe me amava ver eu cantando. Pensa numa mulher que é apaixonada até hoje ver eu cantando, a minha mãe. Pela minha mãe não seria pregador, seria cantor. E a mãe me dava playback, e eu levava o playback. Lembra daquele radinho, pequenininho, gordinho, botava em cima da caixa, ligava o playback e cantava 3, 4 hinos, sozinho, só a pastora me ouvindo. Deve ser por isso que ela não gosta de ver eu cantando até hoje. Pegou trauma. Ela diz: filho, não canta, prega. Deve ser por isso. Chegava o momento da palavra, e eu pregava como tivesse uma multidão lá dentro. 9 meses se passou. Nós se tornamos a maior congregação do nosso campo em 9 meses. Porque eu cheguei diante daquele grande desafio, disse: por mim não posso, mas ele através de mim pode. Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Sai desse espírito de inferioridade. Levante a sua cabeça. Por você mesmo você não vai vencer essa batalha, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então se levante hoje no poder do Senhor, e essa batalha
longe vai ser vencida, porque o Senhor é contigo. Meu Deus. Escute isso para mim sair dessa versão. A consciência das nossas limitações gera a consciência do agir de Deus. A vitória se torna mais fácil. A fraqueza humana sempre combina com o poder de Deus. Aqui entendemos a suficiência da graça divina que impactou a vida do apóstolo Paulo. A tua graça me basta. Aleluia, aleluia, aleluia. Quarto, bota pra gente. Isso aqui agora é terra de mistério. Tinha discernimento da sua... Você tem discernimento da sua família? Eu estou perdendo uma mensagem aqui, irmão, sobre raiz de iniquidade. Se prepare que Deus vai mudar nossas vidas. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba um altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edificou ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. E toma segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortar-lhe do bosque. Esse discernimento é o ponto fundamental que quero enfatizar hoje. É o ápice do discernimento de Gideão. É o ápice do discernimento de Gideão. Muitas coisas precisam ser resolvidas em relação à sua família. Gideão levantou o altar da família, um altar da paz. Quem levantou o altar da paz? Só vive tempo de colheita quem levanta o altar da paz. Houve um silêncio, irmão. Você esperando o marido, esperando os filhos, esperando a esposa, e Deus dizendo: é você que tem que levantar o altar da paz. Ixi Maria, hein? Sumiu aí. Tem gente que até agora quase saiu correndo do culto. Aprenda isso. Ele levantou o altar da paz. Intercessoriamente, ele reconciliou sua família com Deus. Resolveu as iniquidades que estava trazendo maldição para a sua família. Seu pai era um servo de Baal, estava espiritualmente amarrado e a família estava contaminada. Ele se pôs na brecha e intercedeu, colocou-se entre seus pais e suas respectivas iniquidades, fez o holocausto necessário para a remissão dessas iniquidades, e de maneira específica, em obediência a Deus, tirou o Baal de campo. Primeiro ele tomou o boi de seu pai, consagrado os negócios e os bens de seu pai a Deus, tirou as mãos de Baal da sua herança. Logo pois, derrubou o altar de Baal, ou seja, através do seu arrependimento corporativo, Deus estava purificando a cobertura espiritual procedente da sua família. Ai meu Deus, ai meu Deus, levanta a sua mão aí. Ai meu Deus, Deus está esperando você derrubar o Baal. É Deus que quer que você tire o Baal, porque você é o cabeça, você é o escolhido, você que vai livrar a tua família de uma geração de iniquidade. A raiz de iniquidade vai ser arrancada da sua casa através de você. Deus te trouxe hoje aqui para você meter a mão e arrancar Baal dentro da tua casa. Meu Deus. Deus estava purificando a cobertura espiritual para dentro da sua família. Tirou a sua família debaixo do jugo de Baal. Isso foi estrategicamente libertador. Desta forma, ele mesmo já não estava mais sob o manto de Baal, mas sob o sangue do Cordeiro, da comissão de Deus para libertar a nação. Ao subir o altar de Baal, ao substituir, o altar de Baal pelo altar do Senhor,
através de um profundo arrependimento de caráter corporativo e intercessório, Gideão estava remindo a sua família e a sua propriedade em relação às brechas dadas pelos seus pais. Consertou o telhado espiritual da família. Oh, meu Deus. Oh, cadê os homens? Se coloquem de pé agora, só homem. Se tem dúvida, fica de pé para passar a ser. Coloca a mão sobre a sua cabeça assim. Diga: Deus me trouxe essa manhã, porque está sobre mim a condição e a unção necessária para reparar. Diga: para reparar, para consertar o telhado da minha família. Diga: hoje nesse lugar eu arranco toda brecha, toda iniquidade de mal e conserto o telhado da minha família. Se assim, tem mulher que é até ruim nessa hora, nem para levantar a mão e ajudar o marido na intercessão. Fica dizendo: usa o pastor, nem Deus quer usar você na intercessão aí. Agora aperta o cinto, que o negócio vai apertar agora. Antes de ser derrubado na nação, Baal foi derrubado na família de Gideão. Tem gente que não consertar a nação, mas não consegue nem consertar a sua família. Está tão preocupado, a minha geração, essa geração, está tão preocupado com a geração, esquecendo de cuidar da sua própria. Escuta uma coisa: a nação é a sua casa. Se você consertar a sua casa, conserta a nação. Ai, Jesus. Deixa eu ir para cá. Gideão não deixou espaço para nenhuma infiltração do inimigo que pudesse prejudicá-lo em relação à batalha na qual se empenharia. Foi intercessor, derrubou, foi um intercessor, restaurou, foi intercessor que restaurado, que libertou espiritualmente a sua família e nação. Agora bota o 5, o cinto vai apertar mais ainda, bota o 5, a próxima. Olha aí, tinha discernimento na batalha, na natureza da batalha. Tinha discernimento na natureza da batalha. Aprenda isso. Esse discernimento é uma extensão do discernimento anterior, que é sobre, vamos lá, discernimento da sua família. Escute isso. Ele se levantou contra os inimigos da sua família. Levantar um altar de paz na família significa começar uma guerra com o inferno. Vou repetir: levantar um altar de paz na família significa começar uma guerra com o inferno. Olha que Cote diz, é Cote que diz: são poucos que querem levantar altar de paz na sua família, porque levantar altar de paz na família, Cote diz, é guerra declarada contra o diabo. Olha o silêncio. O silêncio. Vou repetir para o pessoal que está na internet. Bota aqui. O pessoal da internet não, que parece que o povo foi embora agora. Não é eu, é Cote que diz. Cote, para mim é um dos homens que mais entende de libertação no Brasil e no mundo. Olhe para mim, Cote diz: se você quer levantar um altar de paz na sua família, é encrenca com o diabo. É por isso que o diabo não quer que você levante altar lá de paz. Por isso que o diabo não quer que você alinhe. É por isso que o diabo não quer que você... Olha isso. Quantos estão dispostos a uma encrenca com o diabo? Quantos estão dispostos a ser um Gideão, que se tornou um modelo de intercessor pela família? Ele comprou uma briga com o principado que assolava não só a nação, mas a sua família, especificamente. Porém, destruiu o altar de Baal sem luta contra carne e sangue. Não entrou em nenhum conflito com seus familiares.
seu alvo era Baal, manteve a guerra com Baal, e paz com a família, porque quem tem uma família estruturada, ele arruma a guerra com o diabo, mas com a família ele fica em paz. Mas tem gente que arruma a guerra com família e fica em paz com o diabo. Eu falo ou não falo, gente? Quer ficar em paz com o diabo? Arruma a guerra com a sua família. Fica em paz com a tua família e tu vai arrumar a guerra com o diabo. Foram embora de novo. Vamos para a internet. Vamos embora. Oh, meu Deus. Ele quebrou espiritualmente as consagrações. Foi sábio. Obedeceu a cada orientação de Deus. E pela fé trouxe intercessoriamente o sangue do Cordeiro para a sua família. Grandes vitórias sempre começam com restauração da família. Cote diz isso. Vou repetir. Grandes vitórias começam pela restauração da sua família. Muitas dessas coisas que eu estou vivendo hoje é fruto da minha restauração com a minha família. Eu tenho uma graça de Deus, de ter encontrado em Deus uma restauração. Eu era para estar envergonhado, humilhado, pobre, cego e nu. Mas o segredo é que eu decidi reparar a minha família. Eu tive que discernimento que eu não tinha que consertar primeiro essa igreja, eu tinha que consertar a minha casa. E à medida que eu consertei a minha casa, automaticamente a igreja foi. Quando eu conserto a minha casa, Deus conserta a nação. Acho que você não está aí não. Então vou ser chato, me ajuda a pregar. Vê se tem alguém da sua família e pega aí. Pode ser namorado, tio, prima, avô. Tá? Só se for família, se não for, não aproveita não. Não aproveita não. Pega a mão dele, aperta um pouquinho só aí. Talvez você esteja longe da tua família porque está muito apertado, estão sem lugar. De manhã sem espaço na igreja. Oh, glória a Deus. Vai ficar pior. Porque o inimigo da colheita vai cair por terra. Aperta a mão desse seu parente, aperta aí, aperta a mão dele, aperta a mão dele, aperta. Diga assim, em nome de Jesus, a colheita que Deus tem para você está dentro da sua casa. Conserta a tua casa e a colheita virá. Diga, a partir de hoje, discirna. O que você precisa é reparar a sua casa, é consertar a sua casa. Arranque Baal de lá, e tu viverás um tempo de colheita. Só as mulheres levantam-se. Quando o homem levantou, foi um silêncio, só alvoroço na igreja. Olha quantas mulheres tem na igreja. Como é que é, irmão? Um exército de mulheres. Pastor Eduardo, o senhor sabe disso melhor do que eu. Existem duas razões porque existe mais mulher dentro da igreja do que homem. A primeira é que existe mais mulher no mundo que homem, né, irmão? Pelo amor de Deus. E os homens que tentam tudo. Sangue do poderoso. Guarde a minha nação, meu Deus. E a segunda, pastor, é porque mulher fala mais. Pergunta para um homem como é que foi a mensagem. Como é que foi o culto lá, irmão? Uma benção. O pastor Samuel cantou um lindo maneiro. E o pregador? Também foi benção. Pergunta para a mulher como é que foi o culto. Ela vai falar como foi na oração, como em abriu o culto, quem cantou, o hino que cantou, a mensagem, a introdução, o corpo é a conclusão. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, mulheres, levante as suas mãos. Homens com a mão estendida como concha, mulher com a mão aberta, a mão para frente.
Aí vai. Quem repara o telhado da família é o homem, mas quem mantém limpa é a esposa. Quem conserva é o homem, acende o fogo, e a mulher mantém um fogo aceso. Então, em nome de Jesus, mulheres, há um manto sobre vocês, porque eu creio que esse ato profético que os homens fizeram aqui está movendo o mundo espiritual. E eu quero vocês, mulheres, exército do Senhor, comece a orar pela sua casa agora, pela sua família agora. Alguém me dê uma adoração, por favor. Alguém tenha o discernimento. Comece pela tua casa. A gente se preocupa em consertar a igreja, quanto Deus quer que nós consertamos da nossa casa. A gente se preocupa em consertar o ministério, quanto Deus quer que você conserte a sua casa. Tenha um discernimento que a vitória que você precisa passa pela restauração da sua família. Tudo que o inimigo quer é que você esteja diante dos altares do Senhor, mas com a família desconcertada. Entranhado você em mágoas. Quantos estão me ouvindo? Agora segura, demorou demais para soltar a adoração. Agora espera. Existem 5 venenos que o diabo gosta de lançar no coração de mulheres. Primeiro, um coração amargurado, viver sem propósito de vida. 2, sofrimento pelas coisas alheias, os problemas que estão acontecendo agora. Quantas mulheres estão amarguradas, vivendo sem propósito, com a dor das coisas alheias, das coisas que passaram, coisas que aconteceram no passado, atrás dessa dor até o dia de hoje. E outros estão debaixo de uma guerra agora, estão debaixo de uma palavra, e estão aqui cheios de dores. Isso é veneno do diabo. Traumas pela perca de alguma coisa, e a perca pode ser a fidelidade, a perca pode ser um casamento destruído, um ministério frustrado, percas nas finanças, percas nas suas emoções. Isso é um ataque de Satanás, isso é um veneno do diabo. Perdas têm trazido dor para você. A falta de Deus também é um veneno do diabo. Mas eu tenho um recado para o diabo. Deus está descortinando ele aqui agora. E o Senhor dos céus está derramando sobre essas mulheres um óleo precioso agora. Um bálsamo está descendo sobre vocês agora. Deus está tirando toda a amargura. Deus está lhe dando um propósito de vida. Deus está tirando as dores da perda. Deus está tirando as dores da sua guerra agora. E Deus está trazendo um tempo de renovo sobre as mulheres agora. Há um manto de Deus agora está descendo sobre você. Repita comigo: mesa, óleo e honra. Diga: mesa, óleo e honra. O Senhor mesmo disse: prepara uma mesa perante os meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Deus está preparando uma mesa para você. Deus está ungindo a sua cabeça e está trazendo um tempo de honra para você. Deus está enchendo o seu cálice agora. Começa a receber esse renovo agora, mulheres. O Espírito de Deus está te enchendo agora para trazer discernimento para você agora. Traga a memória à sua casa agora. Traga a memória à sua família agora. Você sabe qual é a guerra que está lá. Você sabe qual é a guerra que tem se levantado lá. Guerreia, vamos. 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 Há um batismo de discernimento espiritual agora. Vamos. Vamos, o Senhor está te ungindo agora. O Senhor está te ungindo agora. Vamos. Vamos. Vamos.
Vamos, se mova! Tem gente orando com a boca, com a mente. Ore com a boca, abre a tua boca. Guerreia! Guerreia! Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e o fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito. As mulheres, estenda a tua mão, assim, a mão direita. Feche teus olhos. A Bíblia diz que uma mulher tinha perdido a dracma. Quando ela perde a dracma, ela acende a candeia. E quando ela acende a candeia, Deus revela algumas sujeiras. É por isso que o diabo não quer que a candeia da tua casa seja acesa. Porque o dia que Deus acender a candeia, ele vai mostrar uma sujeira dentro da casa. Quando ela acende a candeia, ela pega uma vassoura para varrer. Note que quando ela perde a dracma, ela não vai atrás de outra pessoa. Porque tem coisa, irmãos, que é você mesmo que tem que varrer. Não adianta chamar um líder, não adianta chamar alguém. A vassoura é ela que foi lá, pegou, e ela mesmo que varreu a vassoura da casa. Então levanta a tua mão direita, pega essa vassoura aí agora, e no mundo espiritual começa a varrer a tua casa agora, sua família agora. Você tem fé para isso? Você tem fé para isso? Limpa a sua casa agora. Limpa a sua casa agora. O telhado da onde vinha a sujeira foi fechada. Deus levantou os homens para restaurar o altar da sua família. E agora, mulher, em nome de Jesus, começa a colocar essa casa em ordem agora. Vamos! Tenha o discernimento que tudo começa por você. Tudo começa por você. Vai essa casa agora. Arranca essa raiz com iniquidade lá agora. Vamos. Começa a varrer seu esposo agora. Começa a varrer os seus filhos agora. A sujeira que estava nele. Passa essa vassoura nesse homem agora no mundo espiritual. Passa a vassoura nesses filhos. Em toda a sujeira. É a sujeira que vai ficar, mas eles ficarão. A sujeira vai sair. Eles que ficarão. Vai agora. Tem um discernimento que começa dentro da tua casa, na sua família. Se tem algum parente você aí, pega a mão dele junto que a sua. Pode ser namorada, meu filho. E quem pega é rei aí, ué, dando mole. Pega a mão dele aí. Espiritualmente sua família não está aqui, mas pegue na mão deles agora. Pega aí. Engraçado que no dia como hoje, eu estou tendo a graça de ter meus filhos aqui, minhas noras aqui. Meu Deus. Diga inimigo da estação. Diga assim: amonitas, amalequitas, medianitas, povo do sul, povo do oriente, sai da minha colheita agora. Sai da minha colheita agora. Você não vai roubar a minha colheita. Você não vai roubar a minha colheita. Diga a todos os inimigos que até o dia de hoje saqueou a minha colheita. Em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro é derramado agora
E eu tomo posse agora da minha colheita em nome de Jesus. Eu termino dizendo, o sexto, ele tinha discernimento da vontade de Deus. Ele teve a prudência de alcançar uma certeza absoluta. Era a vontade de Deus que o povo fosse liberto da mão dos medianitas. Era a vontade de Deus que eles vivessem uma vida de colheita. Era a vontade de Deus que eles tinham que sair da escassez para a abundância. Então, em nome de Jesus, é a vontade de Deus que você tenha uma vida de abundância. Aí eu vou repetir aqui: é a vontade de Deus que você tenha uma vida de abundância. É a vontade de Deus que você prospere. Então tenha discernimento. Eu não estou prosperando por mim mesmo, mas porque a vontade de Deus se estabelece através de mim. Ai, meu Deus, segura para mim, segura. Ai, meu Deus. Ai, pregar por revelação é muito bom. Pastora Fabi, aprenda uma coisa. Quando Isaac cavou o primeiro poço, os inimigos vieram e entulharam. O que ele faz? Ele sai para outro lugar e abre outro poço. O inimigo começaram a contender com ele. O que Isaac faz? Vai e cava outro poço e dá água abundância. Aprenda uma coisa: os filisteus aprenderam uma lição com Isaac. Não era o poço que trazia prosperidade para Isaac, mas era Isaac que trazia prosperidade para o poço. Não era o poço que tinha Isaac, era Isaac que tinha o poço. Não era o poço que definia quem era Isaac, mas era Isaac que definia quem era o poço. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Sabe que você pode abrir essa mão? Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Segura, segura. Eu sou apaixonado por pescaria. Eu não sei porque à tarde eu deixei a pastora aqui, fui para casa e fiquei vendo vídeo de pescaria. A pastora chegou em casa, eu ficava mostrando para ela: olha o tamanho desse peixe. Olha, o rapaz pegou duas. Olha só, e ela, a pastora sempre sagaz. Engraçado que eu nunca vi você trazer um peixe desse tamanho. Eu disse: engraçado, você não deixa eu pescar mais de 200 milhas. Porque quanto mais fundo você for, maior é o peixe. Segundo, aí ela, enquanto aí eu comecei a mostrar: filha, olha essa aqui, 400 milhas. Filha, vemos uma pescaria de 700 milhas, muito profundo. A minha mulher disse: meu Deus, quanto tempo fica da terra? Eu disse assim: 8, 10 horas. Mas a gente viu uma pescaria de uma pessoa que ficou 3 dias navegando para chegar até o lugar do pesqueiro. 3 dias de profundidade. 3 dias de profundidade. E nós ficamos assim: vamos ver que peixe é esse. Irmão, daqui a pouco lançaram a rede e eu vi um fuçar enorme. Enorme. Eram 3 homens que quando desciam fuçar para trazer, era muito peso. Era 3 homens: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eram 3: você, seu cônjuge e seus filhos. Não pegou? Vou pegar agora. Alinha a sua família, porque o que Deus tem para você vai precisar de todos. Alinha a sua casa, por quê? Porque você sozinho não vai conseguir carregar, meu filho. Você vai precisar do teu cônjuge, vai precisar dos seus filhos, porque o que Deus tem para você é extraordinário.
Ai, Deus. Terceiro, aliás, último, tem o discernimento das estratégias de Deus. Estratégia, de fato, é algo que pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota numa batalha espiritual. Para cada desafio existe uma estratégia de Deus. A essência de uma estratégia que funciona reside numa obediência de primeira mão. A estratégia que Gideão teve, aleluia. Oh, meu Deus. Estratégia que vem por modismo, continua um dos principais laços do inimigo. É um contra-inteligência. Muitos ministérios têm amargado forte derrota por causa disso. As estratégias de Deus muitas vezes são humanamente irracionais. Não é fácil discerni-las, é muito menos obedecer a elas. Exige dependência de Deus, fé e muita ousadia. Gideão acabou indo lutar com apenas 300 homens, sem armas, apenas com um cântaro vazio e uma tocha na mão, contra um exército de mais de 130 mil homens, fortemente armado. O segredo aqui é o quebrantamento. Quando os cântaros foram quebrados, o clarão das tochas, o clarão das tochas, é o clarão das tochas que derrotou as trevas, e Deus confundiu e destruiu os medianitas. Quebrantamento gera revelação que destrói o inimigo. Você quebranta logo, estabeleça logo esse altar de paz. Sem quebrantamento não podemos discernir e obedecer as estratégias de Deus. Grande chave da batalha espiritual é discernimento, que vem de uma dependência total do Espírito Santo. Nada é mais importante do que a nossa dependência de Deus. Eu preciso ser fiel a essa palavra. Gideão entrou na batalha com discernimento. Foi um homem restaurado, que soube intervir intercessoriamente, quebrando o jugo de Baal sobre a sua família e sobre a sua nação. Sua identidade ministerial brotou claramente em todo esse processo. Foi levantado como Jerubbaal, Gideão, ou seja, aquele que confrontou e atropelou Baal. O homem conhecido por Deus é conhecido no inferno. Protegeu seus relacionamentos, resguardou a sua herança e teve vitória sobre os teus inimigos. Eu sei que eu já passei da hora, mas agora você vai guerrear pela sua colheita. Eu disse o quê? Você está me escutando aí atrás? Você vai guerrear pela sua colheita. Você vai entrar em guerra agora. O Luiz vai adorar. Eu só falei para ele que na guerra você não canta hino de adoração. Você libera mantos de guerra, porque a adoração é a arma de guerra. Então enquanto eles vão ministrar aqui o manto de guerra, a intercessão nos corredores agora, os pastores com a mão estendida, nós vamos guerrear pela nossa colheita. Nós vamos guerrear por onde? Pela nossa colheita. Se você quiser profeticamente, libera a mão sobre a sua casa, libera a sua mão sobre o seu cônjuge. Se quer orar juntos, quer dobrar o joelho, dobra. Se quer levantar, levanta. Quer sentar, senta. Cada um sabe o nível da sua guerra, cada um sabe o nível da sua batalha. Então já começa a guerrear. E você não precisa de alguém orando no microfone para você entrar em guerra. Você está na batalha agora. Tenha discernimento quem é o seu inimigo. Decida quem é o teu inimigo agora. Você está em guerra, você está em batalha agora. Vamos, guerreia, meu filho, abre essa boca aí, guerreia. Pastor, eu estou solteiro. Já começa a guerrear pelo seu futuro esposo ou esposa.